Porém, nenhuma oferta pela expiação de pecado, cujo sangue se traz à tenda da congregação para expiar no santuário, se comerá, no fogo será queimada. Amém, Senhor. Amém. A lei da expiação da culpa. E esta é a lei da expiação da culpa. Coisa santíssima é, no lugar onde degolam o holocausto. No lugar onde degolam o holocausto, degolarão a oferta pela expiação da culpa, e o seu sangue se espargirá sobre o altar em redor. E dela se oferecerá toda a sua gordura, a cauda e a gordura que cobre a fressura. Também ambos os rins e a gordura que neles há, que está sobre as tripas, e o redenho sobre o fígado, com os rins se tirará. E o sacerdote o queimará sobre o altar em oferta queimada ao Senhor. Expiação da culpa é. Todo varão entre os sacerdotes a comerão, todo varão entre os sacerdotes a comerá, no lugar santo se comerá. Coisa santíssima é. Como a oferta pela expiação do pecado, assim será a oferta pela expiação da culpa. Uma mesma lei haverá para elas. Será do sacerdote que houver feito propiciação com ela. Também o sacerdote que oferecer o holocausto de alguém, o mesmo sacerdote terá o couro do holocausto que oferecer. Como também toda a oferta que se cozer no forno, com tudo o que se preparará na sertã e na caçoula, será do sacerdote que o oferece. Também toda oferta amassada com azeite ou seca será de todos os filhos de Arão, assim de um como o outro. A lei do sacrifício da paz. E esta é a lei do sacrifício pacífico que se oferecerá ao Senhor. Se o oferecer por oferta de louvores, com o sacrifício de louvores, oferecerá bolos. Se o oferecer por oferta de louvores, com o sacrifício de louvores, oferecerá bolos asmos, amassados com azeite, e coscorões asmos amassados com azeite, e os bolos amassados serão feitos de flor de farinha. Amém, Senhor. Com os bolos oferecerá pão levedado pela sua oferta, com o sacrifício de louvores da sua oferta pacífica. Amém. Eu fiquei tão amedrontado. Eu pensei, Senhor,
seguramente que eu não morri, e tu tens me deixado vir a este lugar, apesar de tudo. E ali estavam elas, fazendo simplesmente por ali dessa maneira, como naquela visão. Você simplesmente mal podia ouvir com os seus ouvidos, você sabe, o murmúrio e o comportamento das pessoas e aquelas mulheres subindo aquela escada rolante e perambulando por ali. E ali estavam aqueles olhos verdes de aparência esquisita e fúnebres. E a esposa subiu e eu disse: apenas me deixe sozinho um minuto, querida. Eu disse: se você não se importa, eu quero ir para casa. E ela disse: você está doente? Eu disse: não, simplesmente vá em frente, querida. E se você tem alguma compra para fazer? Ela disse: não, eu terminarei. Ela disse: não, eu terminarei. E eu disse: deixe-me tomá-la pelo braço, vê? E eu saí. Ela disse: que há? Eu disse: Meda, alguma coisa aconteceu ali em cima. E enquanto eu estava sob o efeito daquilo, eu pensei isto: em que dia nós estamos vivendo? Poderia ser esta a terceira puxada? Agora, eu tenho algumas anotações aqui. Jesus, nós descobrimos que Jesus, em seu ministério, depois que ele havia pregado às pessoas, agora nós vamos ser bem bíblicos nisto. Depois que Jesus havia terminado o seu ministério, e o seu ministério foi rejeitado pelas pessoas. Agora, vocês lerão nas entrelinhas, tirem a sua própria concepção. Lembrem-se do que eu lhes disse no começo, depois que ele havia pregado. Ele veio como um prometido para aquele dia. Nós todos sabemos disso. As Escrituras identificaram Jesus Cristo como o Messias. Isso mesmo, completamente, firmemente, vindicado por Deus e sua palavra, que ele era o Messias. Não há dúvida se alguém questiona isto. Se você questiona, então você deveria vir ao altar. Que ele não era o Messias. Que ele não era o Messias. Ele foi claramente identificado como o Messias. Porém, depois que ele claramente, Deus o identificou. Assim como Pedro disse no dia de Pentecostes, quando ele falou ao Sinédrio ali, por volta de 4 dias mais tarde, ele disse a Jesus Nazareno: varão aprovado por Deus entre vós com sinais e maravilhas, que Deus por ele fez no meio do qual todos nós somos testemunhas. Vê? Tomando-o vós e crucificastes o príncipe da vida pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou e tem manifestado estas coisas que vistes. Vê? Cristo continuou a viver. Naturalmente, ainda vive hoje. Agora, depois que Jesus claramente veio, identificou-se a si mesmo, Deus o identificou e ele profetizou. E depois dos dias de sua profecia, embora biblicamente identificado, as pessoas o rejeitaram. Isso mesmo. E ele pregou então, depois que eles o rejeitaram aqui, aqueles que tinham possibilidade de serem salvos. Lembre-se, quando ele estava pregando, havia possibilidade de qualquer um ser salvo. Nós não sabemos quem são eles são predestinados. Porém, ele pregou continuamente. Amém, Senhor. Graças a Ti, Pai. Amém. Graças a Ti, Jesus amado.